Tudo bem? Muito prazer. Eu sou a professora Roberta, professora de língua portuguesa de vocês, tudo bem? E nós vamos começar o ano, né, o ano letivo, falando justamente sobre o conceito de língua. Para quem ainda não percebeu, a língua nada mais é do que um conjunto, né, de código, de sinais, né, que utilizado por uma determinada sociedade para estabelecer a comunicação verbal, tudo bem? Como assim? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a língua portuguesa, né? Todos os falantes nativos, né, dominam a língua portuguesa. Ah, mas professora, nem todo mundo sabe português aqui no Brasil, né? Porque tem lá o fulaninho que fala foscre, fostro, focho, fofo. Vem cá, gente. Desculpa, mas você não entende? Foscre, foste, frostro, focho, fofo, não são variações do vocábulo fósforo? Então, não quer dizer que ele não conheça a língua, tá? Não quer dizer que ele não saiba falar português. Afinal de contas, ele nasceu aqui, ele pede comida, ele pede bebida, ele xinga, ele fala palavrão, ele canta, ele ouve música, ele ora, ele reza, enfim, ele esbraveja, tudo na língua materna, tá? Então, na verdade, o que ocorre nesses casos não é que a pessoa que a pessoa não sabe falar português, sendo um falante nativo, né, daqui do Brasil. Na verdade, ele não tem domínio da norma padrão, da norma culta, tá? Quanto mais escolarizada a pessoa obviamente, mais vai fazer uso, né, da norma culta, que é justamente a norma culta que é a mais próxima da norma padrão. O que é isso? Norma culta, norma padrão? E acho que a professora pirou, entendeu? Ficou de férias, pirou, tá viajando. Não, não é nada disso. Não, não pirei por enquanto, tá? Ainda sou uma pessoa sã. E o que vem a ser norma culta e norma padrão? É bem simples, tá? A norma culta é justamente a variação da língua, né? Ou melhor dizendo, o registro, né, da língua de pessoas com maior escolaridade, né? Que vão se aproximar justamente ao escrever, tanto ao escrever quanto ao falar, principalmente na hora de escrever, vão se aproximar justamente da norma padrão. E o que é isso, norma padrão? A norma padrão na verdade, um conceito abstrato, tá? Ou seja, é uma forma de produzir a língua o mais próximo possível das regras gramaticais. Ah, professora, mas essas regras nunca mudam? Nada muda na língua? Fica ali congelado? Não, muito pelo contrário, tá? A língua, ela muda o tempo todo, muda de um tempo, um momento histórico para o outro, de uma geração para outra, né, no caso, de uma região para outra, até mesmo de um gênero para outro, a gente percebe alguma alteração. Mas, enfim, em relação à norma culta, à norma padrão, né, e a esse código de regras, sim, essas regras mudam, né, e mudam com mais frequência do que as pessoas imaginam. Falar de acordo com a norma padrão não quer dizer que você vai ficar falando como um português de Portugal chegou aqui falando em 1500, tá? Longe disso. Não quer dizer que você só possa escrever de acordo com a norma culta ou com a norma padrão, escrevendo igual aos autores, sei lá, os autores românticos, né? Ou igual aos autores, igual ao Castro Alves, igual ao Machado de Assis. Não, não é isso, gente, não é isso. Você está mais próximo justamente dessas regras, né? Dessas regras gramaticais, mas ao mesmo tempo você percebe que falar de acordo com a norma padrão, ou escrever de acordo com a norma padrão, ou com a norma culta, também adequar a língua, né, adequar essas regras àquele momento que a gente está vivendo, tudo bem? Então, vamos lá, recapitulando. O falante que nasce aqui no Brasil, né, o falante de língua portuguesa não sabe português, loucura, loucura, loucura. Claro que ele sabe, né? Ele nasceu falando português praticamente. A mamãe conversando com a barriguinha dele lá, ó, falava em português, tá? Então ele é falante de língua portuguesa, logo ele sabe português. O que pode ocorrer de acordo com o nível de escolaridade, ou seja, com o grau de instrução, com o contato que esse falante tem com as normas, ele não ter, né, domínio da norma culta, da norma padrão. Ele produz essa língua, né, mas o seu registro é mais distante da norma padrão, né?
Então, a língua, né, língua é esse grande conjunto, né, de códigos, né, utilizado por por um determinado grupo social, né, de um determinado local e tal, para estabelecer comunicação verbal, tá? Seja escrita ou falado, ou seja, comunicação através da palavra. É bem importante vocês gravarem isso, tá, gente? Ah, mas, professora, você falou que a língua ela muda de um tempo para o outro, ela muda de um lugar para o outro. Sim, a língua sofre variações, tá? E isso não é feio, chato, bobo, ou faz mal, ou dá dor de barriga, não, tá, gente? Muito pelo contrário, isso é super importante para o enriquecimento da língua, tá? A língua sofre variações. Dentre essas variações, a gente tem já essa da norma culta, tá? Da norma padrão, da variação, da variante, né, mais culta, da variante padrão, né, que é mais próximo das normas, da gramática normativa, que eu já vou falar para vocês o que é. Não precisa ninguém ficar nervoso, não, tá? Muita calma nessa hora. Então, voltando. Meu filho está aqui rindo, gente, desculpa, mas eu vou concentrar aqui. Então, a língua, ela sofre variações, tá? Quando eu digo sofre, eu não vou parar de falar em sofrer, porque vocês vão achar logo que a língua tá dodói do coração. Não é isso, né? Ocorrem variações, tanto como essa da norma culta, padrão que eu já tinha falado, como de um lugar para o outro, por exemplo. É bem fácil a gente perceber até essa variação, tá? De uma região para outra. Isso é uma variação diatópica. Mesmo que não gravem isso, pelo menos gravem que existe essa variação de um local para o outro. Exemplo simples. Aqui no Rio de Janeiro, nós falamos de um jeito, né? Inclusive tem alguns vocábulos que nós empregamos que todo mundo conhece, e quando vai para um outro local, para uma outra região, as pessoas acham estranho. O biscoito e bolacha, por exemplo, né? Aqui é biscoito, em determinados locais chamam de bolacha. Então isso é variação diatópica, ou seja, variação de uma região para o outro. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um registro, em São Paulo, por exemplo, que é aqui do lado, é bem diferente, né? A galera da porta, né? Com todo respeito. Minas Gerais também tem lá o seu uai, né? O Rio Grande do Sul com seu barbaridade, tchê, enfim. O próprio nordestino, né? Que tem um sotaque bem interessante, cantado muito, muito gostoso, até particularmente eu gosto muito desse sotaque. Enfim, e algumas palavras mesmo que variam, que são diferentes. A macaxeira, por exemplo, né? O girimum, enfim, isso é variação de uma região para outra. E essa variação, a gente, Brasil e Portugal, óbvio, se você, e dependendo da região de Portugal, ainda tem essa variação também, que em Portugal também tem. Isso não é coisa só do Brasil, não, tá? Não sofre, não, né? Qualquer país lusófono vai ocorrer essa variação de um lugar para o outro. E isso existe em qualquer língua, tá? Isso não é próprio da língua. A língua portuguesa que é safado, o pessoal tudo sem vergonha, vai lá e fica fazendo bagulho. Não, não, gente. No inglês vai ocorrer a mesma coisa, vão ter essas variações. O francês vão ter essas variações, o italiano, enfim, tá? Não precisa ninguém sofrer achando que, não é só com a língua portuguesa, a gente que é burro mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já foi uma besteira. Tem nada a ver uma coisa com a outra, ninguém é burro, eu falei até no início. Isso ajuda, inclusive, a enriquecer o nosso idioma, tá? Variação de gênero, inclusive, também ocorre, tá? As mocinhas, as mulheres falam diferente dos homens, podem reparar no próprio vocabulário, a forma de produzir a língua muitas vezes é bem distinta. Um exemplo bem clássico é que muitas mulheres usam muito diminutivo, já os homens bem menos, tá? A gente vai comprar aquela sainha bonitinha naquela lojinha da esquina. Os rapazes dificilmente vão comprar aquela camisetinha bonitinha na lojinha da esquina, tá? Então, mas são coisas assim e muitos outros exemplos, mas são coisas assim que ocorrem, né, diariamente, e às vezes a gente não se dá conta. Variação de uma faixa etária para outra, tá? Também ocorre. A mamãe, a vovó usam, né, empregam determinados vocábulos, determinadas gírias até, tá? Por que não? Em que são bem distintas, né? Bem diferentes, assim. Às vezes a gente demora até a entender. Eu sempre uso o exemplo do garboso, né? Fulano vai, sai tudo garboso. Eu ouvia muito
da minha avó e da minha mãe quando era criança, e se eu usar garboso hoje em dia, pô, já tô velha, vão pensar ainda que eu tô uma velha maluca, não sabe nem o que tá falando, mas é uma palavra que já foi bem comum, como várias outras. Ué, fulano tá um pitel. Duvido que vocês saiam por aí dizendo que a fulana tá um pitel, né? Até porque ela vai pensar que você tá meio totoquinha das ideias, totoquinha aí, olha só, você nem deve saber o que é, meio lelezinho das ideias, pode não dar confiança. Mas enfim, isso é variação de uma faixa etária para outra, que também é muito comum, tá? Que ocorre na língua, como eu já falei, não só na língua portuguesa, mas também em qualquer outro idioma, tá? Eu sempre gosto de comparar a língua, né, à roupa, tá? Qualquer roupa. A gente usa, logo a roupa vai se modificando, né? No caso, vai envelhecendo, mas vai se modificando. Você compra uma calça jeans, quando sai lá da loja, ela não está com o formato do seu corpo, mas você usa, ela acaba ficando até com o formato do seu corpo, acaba se adequando, né? O formato, quem tem barriguinha, assim que nem eu, já fica mais inflado na barriga, quem tem popozão fica mais inflado no popozão, marca da perna, enfim. E com o tempo vai, né, se desgastando, entra na moda, sai na moda. Eu não vou usar aquela calça jeans em tudo quanto é lugar que eu vou, né? Tem lugar que eu já não posso, porque não se adequa, né? Isso aí depois a gente vai falar também, tá? Sobre a adequação da linguagem. Agora não, devagar, porque eu sei que é muita informação. Então, eu sempre comparo. A língua, ela é muito parecida, né? É o mesmo com as nossas roupas. A gente usa de acordo com determinada situação. Ninguém vai, por exemplo, ao casamento de biquíni e à praia de vestido longo e salto alto, né? Eu vou tomar sol de 42 graus, sensação térmica de 60 graus aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vou pegar e vou colocar o meu casaco de inverno, minha calça, minha bota, e vou sentar no sol para me bronzear. Jamais, né? Difícil, né? Botar o biquíni eu nem vou falar nada porque a Anitta bota e vai lá no Polo Norte. Mas enfim, eu não sou a Anitta, vocês também não. Então a gente não costuma ir. Aqui não tem nem neve, mas a gente não costuma ir passear na friaca só de biquíni, né? Então a gente usa de acordo realmente com as nossas necessidades, né? E a gente troca justamente, escolhe o modelo, adequa nossa roupa de acordo com a nossa necessidade. E a roupa entra, a roupa sai de moda, enfim. Um fenômeno bem parecido. Mas depois eu vou me aprofundar nesse exemplo para não ficar muita coisa. Então é isso, gente. Que fique bem claro, tá? A língua, conjunto de sinais, utilizado por um determinado grupo social para estabelecer comunicação verbal, tá? A língua sofre variações, tá? Diversas variações, seja do nível de escolaridade para o outro, né? Quem tem mais e quem tem menos. Vai falar mais próximo à norma padrão, né? Mas vai utilizar a norma culta. O que é isso? Norma culta, norma padrão. É mais próximo do código de regras, tá? Da gramática normativa mesmo, né? O mais próximo possível dessas regras. Sofre variação de uma região para outra, né? Eu dei o exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Angola, tá? Portugal, enfim, que são países lusófonos também, de uma faixa etária para outra, de um momento histórico para outro, enfim, ela está sempre se modificando. Isso não empobrece a língua, muito pelo contrário, tá? Justamente o que faz essa língua ficar viva, essa língua se movimentar, né? E outra coisa que eu não falei ainda, que eu não posso esquecer, em relação à gramática normativa. O que é isso? É justamente o código de regras utilizado para manter ordem nessa baguncinha aí, né? Que muda daqui, muda de lá, daqui a pouco ninguém se entende? Calma aí, pera lá. E é justamente isso que a gente estuda na escola, gente. Esse conjunto de regras, tá? A gramática normativa e como adequar justamente essas normas, né, que a gente estuda aos nossos das diversas situações linguísticas que nós passamos, né? Que nós utilizamos, como escrever um texto aqui, utilizando essa norma, para que serve esse texto, enfim, coisa pra caramba, mas a gente tem o ano inteiro para ver. É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima aula.